Oi pessoal! Lembre-se de ativar as notificações, assistir e curtir seus vídeos. Vamos ver o que aconteceu no novo episódio. Zia estava constantemente cavando covas. O irmão Yaman disse: "Pare, olhe, estou aqui, nada vai acontecer comigo." Zia: "Não tenha medo." Yaman disse: "Vamos morrer juntos, e meu pai está aqui, estou pronto, nossos túmulos estão prontos e estaremos juntos." Zia disse que tudo ficaria bem. "Por favor, pare." Meu irmão Zia me disse para parar. Yaman segurou Zia e disse: "Olhe para mim, irmão, nada disso vai acontecer." Zia foi até o túmulo e disse: "Nós vamos morrer, eles vão nos enterrar neste túmulo, vamos morrer juntos." Yaman pegou Zia no túmulo e a abraçou e disse que meu irmão não iria a lugar nenhum. Duigo e ele agora passavam seu tempo livre juntos. Eles estavam de bicicleta. Eles pararam na praia para comer juntos. Zia estava doente e eles foram ao hospital. Zia continuou contando. "Vamos juntos", disse Yaman. Zia dormia apenas com tranquilizantes. Yaman e Zia esperavam ao lado dele. Yaman disse ao médico qual era a sua condição. O médico disse o que aconteceu como se tivesse recebido uma injeção de sedativo. Yaman não respondeu e saiu para recuperar o fôlego. Duigo e ele sonharam juntos. De repente, eles perceberam que as bicicletas estavam fora do lugar. Roubaram as bicicletas, foram procurá-la. Yaman estava pensando no que fazer no jardim. Zia veio. Yaman disse que quer que minha família seja próxima, forte e sempre feliz, mas às vezes simplesmente não funciona, não importa o quanto tente. Zia disse: "Não, acho que não, vamos ficar bem esses dias. Não posso dizer que trouxe meu irmão Yaman para essa situação. Falei para o médico que perdi muita gente, por isso ele está com medo. O irmão Zia depende de você para viver. Você é a base desta família, você é seu pilar, você é indispensável, então não seja pessimista. Às vezes as pessoas podem fazer o que estão tentando fazer por seus entes queridos", disse Cana. Mas Yaman o interrompeu: "Não diga isso, aquela mulher arruinou minha vida, não preciso deixar isso acontecer uma segunda vez, por favor me entenda", ele disse e foi embora. Volkan estava esperando por Duigo e ele em segurança, mas eles nunca chegaram. Quando ele viu o presente que havia comprado para Duigo na mesa, ele disse: "É esse o valor que você me deu?" Duigo bateu a mesa. Naquele momento, ele viu um frate Ibo e disse se algo havia acontecido, mas Volkan disse que não era nada. De repente, eles pegaram os ladrões em bicicletas. Kanan Zia perguntou se ele havia feito sua parte. Zual disse: "Nosso trabalho é deixado para Zia." Então chegaram Zia e Yaman. Kanan disse onde Zia está. Yaman disse na clínica. "O que aconteceu com Canaã? Algo ruim aconteceu com meu filho ou descobri sobre os desastres que nos aconteceram. Filho, olhe, você está destruindo tudo por causa de sua raiva contra mim. Pense em Seri e Zulf e deixe-me salvá-lo, poderia acontecer." Yaman disse: "Não perca o fôlego, prefiro qualquer tipo de dor do que o bem que virá de você." Cana disse que quando eles forem embora, seu orgulho e teimosia devem afundar no chão, e você acabará aceitando. Zual foi até Ser. Ser estava chorando. "Eu sei o quanto você sente por Yaman, o quanto você trabalhou duro para ele, mas agora que a esperança está se esgotando, ele se sente deprimido, mas disse que a única coisa que você pode fazer por Yaman é convencê-lo." Você não ouviu o que Ser disse? Você não viu como Zual Yaman é tão teimoso? Na verdade, eu concordo com ela, ela nunca perdoará a sua mãe, mas sua vida, seu orgulho não será teimoso. Não sei o que fazer, eu não sei o que fazer quando o homem que eu amo está morrendo, você sabe como é. Zual pensou: o que posso fazer aqui? Uma beleza suburbana.
Duas crianças compraram suas bicicletas. A Liv e Duigu não fizeram nada e pouparam as crianças. Encontramos algo sobre aqueles que tentaram matar Nedizuki. Yaman disse, é apenas uma questão de tempo até pegarmos o homem. Zoal os ouvia da porta. Ele disse, droga, ele vai levar Nekami. Nedin mostrou as fotos da câmera. Nedin disse, o que você acha que devemos chamar a polícia? Yaman disse que não, este é meu assunto pessoal agora, vou encontrar aquele homem. Zoal fugiu para o quarto de Kanan, mas Kanan não estava lá. Ele então perguntou a Zisek. Ele disse que estava saindo um momento atrás. Zoal ficou alarmada e ligou para Kanan, mas ela estava ocupada. Então ele começou a gritar com Zisek e me disse para sair da minha cabeça. Kanan estava conversando com sua namorada. Ele disse, eu rastejo até aqui enquanto você vive sua vida naquela mansão. Não se preocupe, estou fazendo o meu melhor para tornar nossos sonhos realidade, disse Kanan. Quando eu estiver preso, ele disse, não vou deixar você, vou desperdiçar todo mundo se for preciso. Kanan tinha vindo para Ziab. Ali havia feito a pesquisa e mostrou os panfletos a Sera. Ali disse que deveríamos contar a Duigu sobre sua decisão. Sera disse, vou tomar uma decisão, vou dizer a ele. Quando Ali foi embora, você foi queimado. O inspetor de Ali, Duigu, disse que você tinha terminado quando percebeu que havia algo atrás dela. Kanan disse porque você fez isso, filho? Ele disse que fez isso por Zia e Yaman. Kanan disse, você pode falar com Yaman? Faça com que ele aceite meu fígado. Zia não quer que você me deixe, eu te dou meu fígado, ele disse. Ele disse, você não pode ter uma alma, filho, você está doente, mas se você morrer, você pode dá-la. Não, você não quer que eu dê meu fígado para Yaman, ele disse. Quando Kanan sair, Zia será salvo se eu morrer, meu irmão disse, então me deixe morrer, eles devem salvar meu irmão, não há outro caminho. Quando Duigu chegou a um lugar seguro, ele viu Seer. Ele disse, você tem tempo para sair? Vamos ficar em algum lugar por um tempo. Ele disse que havia emoção, vamos sentar. Ouvindo o que aconteceu, fiquei tão chateado que não sabia o que dizer, porque você não me contou. Eu estaria lá para você. Se ele lhe contou o que aconteceu com você, Duigu, eu gostaria de ter a sensação, cortaria um pedaço do meu fígado e daria para mim, mas não vamos nos desesperar, cada dia dá uma nova luz de esperança, disse Deus. Seer disse que você estava certo. Seer ligou para a clínica, pediu um carro e disse que eu tinha um paciente. Yaman foi a uma oficina. Ela colocou a mão no capuz do homem e disse, estou procurando o homem para quem você vendeu isso, me diga. O homem finalmente começou a falar. Ele disse que vendeu para alguém chamado Nekami. Volkan disse, eu vi você e o inspetor ali, acho que não há problema entre vocês. Duigu disse que sim, estamos bem. Aiten ligou naquele momento. Vieram à procura da Sra. Sera. A Sra. Sera disse que queria ir à clínica. A emoção se apressou. Seer olhou para a lista de esperanças e naquele momento seu telefone tocou. Zia ligou. Eu tenho que te dizer uma coisa, é importante, eu amo muito Yaman, meu querido irmão. Eu farei qualquer coisa por ele, meu irmão te ama muito, ele disse. Seer, nós conhecemos o irmão de Zia, diga a ele que você o ama. Então ele disse. Zia disse, diga-me de qualquer maneira, eu vou salvá-lo para que ele não precise se preocupar. Quando Seer desligou, ele disse que não estava bem, que o irmão de Zia não estava nada bem. Zia pegou os lençóis, olhou para o teto e disse, se eu morrer, meu irmão viverá. Zoal disse quantas vezes eu liguei para você. Kanan disse que minha bateria está descarregada, mas Nekami não a venderá para mim. Ele ligou, mas não conseguiu entrar em contato com Nekami.
As enfermeiras chegaram. Sera estava esperando por Duigu. Duigu contou à mãe o que estava acontecendo aqui. Estou indo embora, pensei, me mudei, tudo bem, você deveria viver sua vida ao máximo agora, disse Sera. O que você diz, mãe, o que é um fardo para se sentir dito? Estou determinado, disse Sera. Ele enviou sentinelas. Ele disse, eu não vou deixar você, por favor, não faça isso. Zia ia se enforcar. Achei que ia morrer, mas Yamã vai viver. Eu farei qualquer coisa por você, disse Yamã, mesmo se eu morrer. Yamã e Nudin chegaram ao endereço que encontraram. A dor de Yamã não havia diminuído. Vou punir aquele homem com minhas próprias mãos, disse a dama de honra. Eles começaram a procurar. Foi quando Nkemi os notou. Assim que ele estava fugindo, Yamã o viu e gritou com Nudin. Eles fugiram e começaram a correr atrás dele. Duigu disse, diga-me desde o início, de onde veio esse negócio clínico? Alguém veio à mente? Sara disse que não. Então ele mandou Duigu para a sala para que ele pudesse ver os panfletos que ele havia trazido. Duigu viu os panfletos e, quando viu os escritos neles, disse de quem era a escrita. Sera entendeu que algo ia acontecer, e naquele momento ele se virou para Zia. Enquanto isso, Zia tinha um lençol no pescoço, suas pernas tremiam e ela respirava rápido. Ela se despediu do irmão. Você vai viver e foi embora. Sera entrou na sala naquele momento, gritou com o irmão de Zia, agarrou-a pelas pernas e ergueu-o no ar. Você acha que Sera será capaz de salvar Zia? Yamã e Nudin conseguirão pegar na Nkemi? Chegamos ao final desta sessão. Pessoal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Obrigado por olhar para nós. Tomar cuidado. Vejo você em outros vídeos. Tchau.